Bom dia a todos. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Bom dia, senhora presidente. Estão presentes o vereador Renato, vereador Genair, vereador Samuel, vereador Camila Borges, vereadora Neuza Jacinto, vereador Ilvanei, vereador Nilton, vereador Rosemar, vereador Vando, vereador Rodrigo e vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a segunda sessão extraordinária do primeiro... Só um momento. Declara aberta a 24ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do ano da 16ª legislatura do ano de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas justo viverá por sua fidelidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Solicito a primeira secretária, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura da ata da 23ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura. Às 9h13 do dia 10 de junho de 2022, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 23ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pelo vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vice-presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. O senhor vice-presidente cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vice-presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, certificou-se que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberto sob a proteção de Deus a 23ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vice-presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso. Solicitando ao término a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura de um trecho bíblico. Para dar o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura da ata da 22ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assim assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vice-presidente convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 10º dia do mês de junho de 2022,
O senhor vice-presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, o vereador Ilvanei Pereira da Silva Pros, e finalizando os pronunciamentos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo de Belém Avante. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vice-presidente declarou encerrado o expediente. E, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 1/2022, de autoria da ilustre vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, datado de 1º de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Pedro Henrique Ramos Salles, atual presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. O senhor vice-presidente, na colheita da votação de seus pares em relação ao projeto de decreto legislativo número 1/2022, registrou aprovação por unanimidade em segunda votação e última votação, razão pela qual encaminhou a matéria para a assessoria jurídica para promulgação. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 2/2022, de autoria do ilustre vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, datado de 2 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Adailto Florentino do Nascimento, digníssimo deputado estadual de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou a aprovação unânime de seus iguais em segunda votação e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 2/2022 para a assessoria jurídica, para promulgação. Ainda nesse laborioso dia, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 3/2022 de sua autoria, datado de 2 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Francisco Rodrigues Vale Júnior, digníssimo deputado federal pelo estado de Goiás, pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. Ao contar os votos, o senhor vice-presidente registrou votação unânime de seus pares em relação ao projeto de decreto legislativo número 3/2022. Em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou a matéria para a assessoria jurídica para promulgação. Dando prosseguimento à marcha legislativa, o senhor vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 4/2022, também de sua autoria, datado de 2 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Hamilton Batista de Faria Filho, digníssimo deputado estadual de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. O senhor vice-presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de decreto legislativo número 4/2022 em segunda votação e última, arrimo no que encaminhou a matéria para assessoria jurídica para promulgação. Ainda nesta sessão legislativa, o senhor vice-presidente inaugurou a segunda votação e discussão em relação ao projeto de decreto legislativo número 5/2022, de autoria do ilustre vereador Ilvanei Pereira da Silva, datado de 2 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Caio Salim Marcelino Lopes, digníssimo deputado estadual de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. Sobre o projeto de decreto legislativo número 5/2022, o senhor vice-presidente colheu a votação de seus pares, contando a aprovação unânime em segunda e última votação, razão pela qual encaminhou a matéria para a assessoria jurídica para promulgação. O senhor vice-presidente, por oportuno, inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 6/2022, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges, datado de 2 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Tiago Bernardo Pereira, digníssimo deputado estadual, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, conforme especifica. O senhor vice-presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de decreto legislativo número 6/2022 por sua aprovação em segunda e última votação, qual encaminhou a matéria para a assessoria jurídica para promulgação. Para as deliberações deste dia, o senhor vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei, em relação ao projeto
de decreto legislativo número 7/2022, de autoria da ilustre vereadora Neuza Jacinto Diniz, datado de 2 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Eduardo José do Prado, digníssimo deputado estadual, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo especifica. Ao contar os votos, o senhor vice-presidente colheu a votação de todos os seus pares pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 7/2022. Em segunda e última votação, razão pela qual encaminhou a matéria para assessoria jurídica para promulgação. Submetendo a discussão de seus pares, o senhor vice-presidente iniciou as deliberações em segunda votação e discussão sobre o projeto de decreto legislativo número 8/2022, de autoria conjunta do ilustre vereador Rosemar José da Silva e do ilustre vereador Genair José Carneiro, e também do ilustre vereador Nilton Nunes de Moraes, datado de 6 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Henrique Paulista Arantes, digníssimo deputado estadual, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, conforme especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente constatou haver consenso unânime pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 8/2022, em segunda e última votação, razão pela qual encaminhou a matéria para assessoria jurídica para promulgação. O senhor vice-presidente apresentou ao soberano plenário para segunda discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 9/2022, de autoria conjunta da ilustre vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira e do ilustre vereador Vando Alves Farinha, datado de 6 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Bruno Regiane Peixoto Pimenta, digníssimo deputado estadual, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. Ao apurar a votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 9/2022, o senhor vice-presidente constatou sua aprovação em segunda e última votação, razão pela qual encaminhou a matéria para assessoria jurídica para promulgação, inaugurando neste momento a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 10/2022, de autoria do ilustre vereador Renato Farias Ribeiro, datado de 6 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Charles Bento Evangelista, digníssimo deputado estadual de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. O senhor vice-presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de decreto legislativo número 10/2022, de seus iguais, em relação ao projeto de decreto legislativo número O senhor vice-presidente colheu a votação de seus iguais em relação ao projeto de decreto legislativo número 10/2022, em segunda e última votação. Forte e que o encaminhou para assessoria jurídica para promulgação. Já quase finalizando as matérias pautadas para este dia, o senhor vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 11/2022, também da lavra do ilustre vereador Renato Farias Ribeiro, datado de 6 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Vitor Hugo de Araújo Almeida, digníssimo deputado federal pelo estado de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. Ao cumprir o mister de colher os votos, o senhor vice-presidente registrou a votação de seus pares em relação ao projeto de decreto legislativo número 11/2022, de forma unânime, em segunda votação e última votação, razão pela qual encaminhou a matéria para assessoria jurídica para promulgação. Conforme penúltima matéria a ser apreciada por esta Casa de Leis no dia de hoje, o senhor vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 12/2022, de autoria conjunta da ilustre vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira e do ilustre vereador Nilton Nunes de Moraes, e também do ilustre vereador Vando Alves Farinha, datado de 6 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Adriano Antônio Velar, digníssimo deputado federal pelo estado de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme especifica. O senhor vice-presidente colheu a votação de seus pares pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 12/2022, em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou a matéria para assessoria jurídica para promulgação. Encerrando nossos trabalhos legislativos nesta data, o senhor vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 13/2022, de autoria da ilustre vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, datado de 7 de junho de 2022, que concede título honorífico ao senhor Alexandre Baldi de Santana Braga, atual presidente do Partido Progressistas em Goiás e ex-ministro
das cidades pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, conforme especifica. Na apuração final do escolho de votos, o senhor vice-presidente conferiu a aprovação unânime de seus pares em relação ao projeto de decreto legislativo número 13/2022, em segunda votação, razão pela qual encaminhou a matéria para a assessoria jurídica para promulgação. Às 9h53, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, na presta ata contém 5 laudas digitadas que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Declaro a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias do dia. Pauta da 24ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano de 2022. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões, discussão e primeira votação do projeto de lei número 09/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões, discussão da primeira votação do projeto de lei número 15/2022, que institui o hino oficial do município de Abadiânia e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre. Bom dia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente, nobres edis. Gostaria de hoje parabenizar nossos colegas aqui de trabalho, o Gregório, e também agradecer a presença do nosso amigo Guilherme e a Creon, que está aqui no auditório. Alguém mais? Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas, pessoas que se fazem presente, Cleone e o senhor. Guilherme, sejam bem-vindos. Também o nosso fotógrafo, né? E João aqui também, que sempre prestando um excelente trabalho, transmitindo à população os nossos trabalhos aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigada a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais um dia. Passei por um período aí difícil, né? Peguei a maldita da Covid, mas graças a Deus estou bem. Quero agradecer as orações, que muitas pessoas me ligaram e dizendo que estava em oração por mim. Então, são as orações, Deus que nos sustenta. Eu quero também dizer que fiquei muito feliz, né, de saber que eu sou amada por muitos. Porque nesses momentos que a gente vê quantas pessoas que têm aquele carinho, aquele amor pela gente. Mas graças a Deus, eu pedi muito a Deus, que a última pessoa que eu estava com ela foi a minha mãe. Eu falei com Deus que o que fosse para minha mãe, que desse para mim. E eu creio que Ele me deu. Porque minha mãe não pegou, minha mãe está ótima. Então é isso aí. Foi a última pessoa, o seu Janair lembra bem, eu estava lá em Planalmira, né, ornamentando o andor de Nossa Senhora da Guia. E eu acredito que naquele momento, às vezes, eu já até estava contaminada e não sabia, né? E minha mãe do meu lado, andando dentro do carro. E, como diz, a vida nossa, é Deus que determina, não somos nós, né? Então, muitas das vezes, as pessoas vê por um lado assim, eu posso fazer isso. Não é assim, não. É Deus que determina nós. Nós não temos esse poder, né? Só Ele pode.
saber o que está por vir e o que pode acontecer com a gente. Eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que ligaram, que me passaram o WhatsApp e desejando para mim melhoras. Estou bem, é isso que eu quero dizer para todo mundo. Graças a Deus estou aqui. E com fé em Deus trabalhar pelo meu município, pela minha cidade, que é o lugar que eu escolhi para mim trabalhar. Eu hoje com 70 anos, eu poderia estar em casa, tranquila, mas não. Eu sei que eu ainda posso fazer muito, e muito pela minha cidade, pelo meu município. Então são essas minhas palavras, senhora presidente. E mais, muito obrigada. Que Deus abençoe todos nós. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Vânia. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o Guilherme, a Cleone e os ouvintes da Rádio Pivari e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui também parabenizar nosso colega, nosso amigo, servidor da casa, essa Casa de Leis, que hoje está completando mais um ano de vida, o Gregório, que Deus dê saúde, muita saúde e proteção a dele e sua família. E também desejar as boas-vindas à nossa colega vereadora Neuza Diniz, que superou mais uma fase de sua vida, né? Que Deus abençoe e dê muita saúde, continue dando saúde à senhora, para que continue aqui junto com a gente, fazendo os deveres que nós temos aqui nessa casa. E também, gente, eu já disse na sessão anterior, relacionada às mudas de ipês, né, que está plantada. A dona Neuza um dia fez um pedido aí para que fosse olhar com mais atenção, porque não adianta nada plantar se não tiver os cuidados necessários para que essas mudas cresçam, né, regar e fazer o replante. Tem muitas mudas que se perderam com o frio, com o sol. E aí eu vendo, mais uma vez, vou repetir, vendo a atitude do Tionzinho aqui do bar, da faculdade, né, que lá está regando as mudas lá em frente ao bar dele lá, e as mudas as mudas que estão mais bonitas são de lá. E ontem nós vimos o início, mas o Fumacinha fazendo o mesmo aqui no canteiro, aqui na frente da Câmara e da Prefeitura. Aí eu faço o apelo a todos que adote, né, uma ou duas mudas aí para que não venha perder com essa estiagem até começar as regações, entendeu? Fico aqui meus parabéns pelo Tiãozinho, pela iniciativa e outros que estão nos ajudando. E parabéns para a iniciativa que foi dada. Aí cada um de nós aí, né, a hora que estiver aqui na Câmara aqui, que vê um tempinho, pega um pouquinho de água, coloca lá no pé dela para que nós possamos ajudar a administração a cuidar dessas árvores que no futuro vai embelezar a nossa cidade. Muito obrigado. Réplica, senhora presidente, por gentileza, como foi dito pelo vereador Vando, se não cuidar, né, não pega. Eu disse para olhar, para cuidar, e vamos cuidar, porque eu tenho certeza que amanhã nós vamos ver essa rua muito bonita, toda florida. Eu sou admiradora, encantadora do ipê. Eu planto, já plantei a Bandiana Velha, por exemplo, os ipês que estão plantados em Bandiana Velha, todos foram eu que plantei. As palmeiras todas, inclusive aquela da porta da igreja, o santuário, teve uma lá que eu plantei ela 4 vezes. Inclusive o padre Aguinaldo um dia falou para mim: Dona Neuza, vamos rezar, porque é olho. Porque plantava e ela morria. Mas o que é? Às vezes não era o cuidado que a gente estava tendo, da forma que a planta necessita, né? Hoje está lá na porta do santuário, aquelas 2 palmeiras lindas. E as palmeiras que tem lá? Eu falo que a Bandiana Velha poderia ter palmeiras centenárias. Porque só de Romaria tem 150 anos. Mas por quê? Ninguém teve esse cuidado, não teve esse carinho de plantar. Às vezes é porque passa despercebido também. Mas é isso aí. Eu sou uma admiradora de plantas. Viu? É isso aí, Silvano. Vamos lutar para que nossa avenida fique a mais bela possível. Tá? Muito obrigada, senhora presidente.
Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Samuel. Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos aqui presentes no plenário da Câmara Municipal, bom dia aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Capivari e aos internautas pelas mídias sociais da Câmara. Senhora presidente, essa questão levantada pela dona Neuza, primeiramente eu gostaria de desejar as boas-vindas dela. Graças a Deus ela passou bem, né, por esse problema de saúde, já recuperou, já está de volta aos trabalhos, e me fez atentar que muita gente não está acreditando que o número de casos de Covid está voltando a uma crescente. Então seria bom a gente encaminhar um ofício aí, solicitando da Secretaria Municipal de Saúde que volte a informar aqueles boletins, né, com os números de casos, para que a população se alertar que realmente está tendo uma nova crescente e tomar os devidos cuidados, né. Gostaria também de informar que fui na quadrilha lá do Colégio Epaminondas e parabenizar a Secretaria de Educação pela realização dessas quadrilhas, né? É um movimento cultural do nosso município, do nosso estado, e dessa maneira de colocar cada escola fazer a sua quadrilha na sua própria escola foi muito bacana, né? Muito importante. E, no mais, só agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e pedir que Deus continue nos abençoando sempre. Alguém mais queira fazer? Vereador Renato. Bom dia a todos, colegas edis. Quero cumprimentar todos os visitantes aqui nessa Casa de Leis. Senhor presidente, só pegando um pezinho aqui nessa questão do Samuel. O Samuel disse sobre a questão do boletim, né, Samuel? Eu já solicitei, né, na sessão passada que enviasse um ofício para o meu gabinete, inclusive já foi até protocolado já. Né? Diariamente, no máximo 2 dias, postar o boletim, divulgar nas redes sociais para a comunidade, né, ter como saber o que está acontecendo sobre os casos de Covid, para poder se precaver. Mas até agora, felizmente, não tivemos êxito, né, não foi divulgado ainda. E se for encaminhado, eu tenho interesse em acompanhar o seu ofício. E aproveitando a oportunidade, tem algumas pessoas que vêm me procurando desde sexta-feira, fazendo reclamação que está com dificuldade de agendar o veículo lá na Secretaria de Transporte, no Lindo Horizonte. Porque existe uma funcionária, né, que tem essa responsabilidade de agendar os veículos. Se eu não me engano, é a Milena, parece que cuida, né, do transporte. E essas pessoas que vêm me procurando desde sexta-feira dizem que não está encontrando essa funcionária lá, para que ela possa fazer o agendamento. Inclusive, sexta, parece que ela não trabalhou à tarde, ontem ela não trabalhou, e hoje a mesma pessoa que foi lá na sexta, foi de manhã hoje, não conseguiu encontrar ela. Então eu quero encaminhar o ofício para a Secretaria de Saúde pedindo explicação por qual motivo que ela não está cumprindo o expediente dela de acordo com o contrato. Obrigado, senhora presidente. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Só mais uma palavra, presidente. Dando continuidade ao que o Samuel disse relacionado ao Covid, ontem eu estive lá na unidade central, aí eles me informaram que para que eu procurasse o posto de saúde do Jardim Santa Fé. E eu fui, né, e vacinei, tomei a 3ª dose, junto com a influenza, que é da gripe. Então, dando só continuidade ao trabalho, fazer um apelo para a população que procure as unidades e faça, e aquelas pessoas que não tomaram a 3ª dose, que tomem, para que eu fiquei um pouco preocupado com o aumento, né, do Covid novo que está chegando aí. Eu, pela minha idade, pela comorbidade que eu tenho, aí procurei e vacinei. Então, faço um apelo aí que procura a unidade de saúde, vacine para prevenir, que ele pode ocasionar muitos problemas ainda. Tá joia? Só concluindo o que o vereador falou, nós temos que tomar cuidado. A Covid está aí. Eu fui fazer exame 2 vezes, a fila estava enorme lá em Anápolis. Então, nós temos que tomar cuidado. Pensa que acabou, mas não acabou. E está vindo essa cepa, né? A nova cepa. Então, vamos ter cuidado para que todas as pessoas possam não pegar essa doença.
Eu, graças a Deus, passou, foi leve, porque eu já tinha as 3 doses de vacina. Imagina se pegar uma pessoa que não está vacinada. Então, eu já tomei a 3ª dose, não tomei a 4ª, porque eu tomei a da influenza e aguardei para me tomar a 4ª dose. Então, tá, muito obrigada, senhora presidente. Alguém mais queira fazer uma Duas. Acha que acabou, não. Bem, é verdade, eu li no artigo da doutora Ludmila Rajar, médica referência aqui no estado de Goiás, que atende lá para o Sírio-Libanês, que nós estamos enfrentando, sim, a 4ª onda do Covid. Quero desejar também as boas-vindas à nossa querida vereadora Neuza, companheira, que Deus te abençoe e multiplique a sua saúde. Muito bom tê-la de volta. E dizer também que já foi providenciado a compra das jardineiras para estar regando os ipês aqui na frente da Câmara. Nós pedimos já para providenciar. Quero também externar um convite da secretária de Saúde, do prefeito Zé Diniz, convidando para participar da inauguração da nova base do SAMU, que acontecerá no dia 15 de junho, amanhã, pessoal, 15 de junho, às 19 horas, ao lado da unidade de saúde do complexo, 24 horas. Estão todos convidados, amanhã, às 19 horas. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Convido a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 9/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 29 dias do mês de abril de 2022. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do município, sobre o projeto de lei número 9/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências, levando-se a algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis, em 13 de abril próximo passado, o projeto de lei número 9/2022, solicitando a quiescência legislativa na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano vindouro. Pois bem, senhores vereadores, é de se considerar que a matéria posta à análise desta Casa Legislativa, no projeto de lei número 9/2022, encontra regulação no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Em outras palavras, no Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento do poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo, judiciário e as empresas públicas e autárquicas. Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no Plano Plurianual. É de se considerar ainda a peculiaridade contida no artigo 57, parágrafo 2º da Carta Magna, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Pessoal, eu estou com um pouco de dificuldade de concentrar, se puder me ajudar nisso aí, que eu fiz uma leitura errada aqui. Dessa forma, é de se considerar por interpretação textual que a Constituição Federal não admite a rejeição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, cabendo, portanto, aos parlamentares a apresentação de emendas de caráter aditivo, de caráter modificativo e até mesmo de caráter supressivo, entretanto, sem, contudo, poderem rejeitá-la. É de se considerar igualmente que, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias recebeu novas atribuições e tornou-se um instrumento fundamental no processo de planejamento fiscal, sendo, portanto, um dever dos edis sua aprofundada análise, bem como sua discussão. Neste particular, permito-me, excelências, afirmar que neste ano de 2022, o alcalde municipal atendeu aquelas previsões contidas no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando as metas e prioridades da administração pública municipal em geral, inclusive no artigo 47 da proposta que a abertura de créditos suplementares e especiais depende, além da existência de recursos disponíveis, para cobrir despesa de prévia autorização legislativa. Considerando também tratar-se o projeto de lei número 9/2022, daqueles típicos do gestor público, que dentre as suas atribuições está a iniciativa de leis que visem aprimorar a administração pública em seus mais diversos setores. Considerando, outro sim, que a competência administrativa do prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, e suas atribuições com relação à matéria em questão, estão disciplinadas pelo artigo 62, incisos 1 e 10, da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma de casos previstos nesta Lei Orgânica. Compete enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e da outras de suas autarquias. Considerando da mesma forma que o dispositivo legal acima transcrito deixa implícito o poder de gestão do prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, inclusive na qualidade de administrador e sua competência para promover esse tipo de projeto de lei. Vale destacar, senhores vereadores, que a matéria regulada no projeto de lei número 9/2022 é igualmente disciplinada pelos demais municípios brasileiros, que por intermédio de projetos de lei muito semelhantes, até para não dizer com os mesmos termos, estabelecem no ano em curso as diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Em outro instante, excelências, é dever deste patrono, a título de sugestão para eventual apresentação de emenda, salientar que o teor dos artigos 4, inciso 4, números 25 e 75 e 16 da propositura, prevêem a possibilidade de a lei orçamentária anual conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Sobre este ponto, convém lembrar as regras do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que vem a ser a denominada operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Realizar-se-á somente a parte do 10º dia do início do exercício. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Não será autorizada se forem cobrados outros encargos e não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou que vier a essa substituir. Estará proibida, enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. Por último, no ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal, parágrafo 1º, as operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3 do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput.
Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Em palavras mais explicativas, excelências, a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, também chamada de ARO, é um processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação da receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário. Da mesma maneira, o projeto de lei número 9/2022 trouxe em seu artigo 49 a possibilidade de que o burgomestre realizará por decreto transposição, remanejamento, transparência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, o que vai de encontro àquelas disposições do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Artigo 167 são vedados. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transparência de recursos de outra categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela apresentação de emenda ao projeto de lei número 9/2022 para dele ser editada a possibilidade de burgomestre realizar por decreto de transposição, remanejamento, transparência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, e atendidas tais indicações sob nossa ótica, a matéria atenderá aos requisitos da legalidade e constitucionalidade, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo ao mesmo ser colocado em apreciação e votação. Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente os artigos 47, caput da Carta Magna, 15 da Lei Orgânica Municipal e 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, pelos nobres vereadores desta Casa, restando tão somente a ressalva acerca da possibilidade de a Lei Orçamentária Anual conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Esse é o nosso parecer sobre censura. Marcelo Ferreira da Silva. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 9/2022, do relatório. A vereadora Fernanda Boeira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 9/2022, de 4 de abril de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente foram apresentadas 2 emendas supressivas, que é o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa. A matéria é de competência do Poder Executivo local, por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita
e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/98. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto e das emendas é medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto e das emendas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 8 dias do mês de junho de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão. Relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 9/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Ao projeto foram apresentadas 2 emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 8 de junho de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. E Rodrigo Gomes de Belém, membro. Emenda supressiva número 1. A comissão que esta subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei número 9/2022, de 4 de abril de 2022. Suprima-se o teor dos números 25 e 75 do artigo 4º do inciso 4 do artigo 4º e os artigos 16 e 17 do parágrafo do projeto evidenciado. Artigo 4º, inciso 4. Número 25. Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita. Despesas orçamentárias com pagamento de encargos da dívida pública, inclusive os juros decorrentes de operação de crédito por antecipação da receita, conforme o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição. Número 75. Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada. Despesas orçamentárias com correção monetária da dívida decorrente de operação de crédito por antecipação. Artigo 16. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionado ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar número 101/2000 e na Resolução número 43/2001 do Senado Federal. Artigo 17. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto do artigo 38 da Lei Complementar número 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução 43/2001 do Senado Federal. Justificativa. A modificação visa homenagear a função fiscalizadora prevista na Constituição Federal e o dever institucional dos poderes de efetuar os gastos públicos de forma planejada. Assim, solicitamos aos nobres pares o apoio para a aprovação desta presente emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 8 dias do mês de junho de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Nascimento, membro da CCJ. Emenda supressiva número 2. A comissão que esta subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, propõe a seguinte emenda de supressiva ao projeto de lei número 9/2022, de 4 de abril de 2022. Suprima-se o artigo 49 do projeto evidenciado. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir
ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transparência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no artigo 3º, parágrafo 1º desta lei, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento do esfera orçamentário, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidade de aplicação e identificadores de uso e de resultado primário. Justificativa. A modificação visa homenagear a função fiscalizadora prevista na Constituição Federal e o dever inconstitucional dos poderes de efetuar os gastos públicos de forma planejada. Assim, solicitamos aos nobres pares o apoio para a aprovação da presente emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 8 dias do mês de junho de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Concluída a leitura. Inaugura a discussão do projeto de lei número 9/2022. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo quem queira discutir a matéria, declara encerrada a discussão. Em votação. Como vota vereador Ilvanei? Favorável. Como vota vereador Favorável com as emendas. Como vota vereador Genair? Favorável com as emendas. Como vota a vereadora Camila? Favorável às 12 emendas. Como vota a vereadora Neuza? Favorável com as emendas. Como vota a vereador Nilton? Favorável com as emendas. Como vota a vereador Renato? Favorável com as 2 emendas. Como vota a vereador Rodrigo? Favorável com as 2 emendas. Como vota a vereador Rosemar? Favorável com as emendas. Como vota a vereador Samuel? Favorável com as emendas. Como vota a vereador Vando? Favorável com as 2 emendas. Aprovada com as emendas. A matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Consulto na sequência ao soberano plenário acerca de sua ciência ou não da dispensa do prazo de vistas e emendas em relação ao projeto de lei número 15/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 10 de junho de 2022, que institui o hino oficial do município de Abadiânia e dá outras providências, diante da urgência urgentíssima vindicada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Inicialmente, os senhores vereadores deverão votar se concordam ou não a dispensa de prazo de vistas e emendas em relação ao projeto de lei número 15 de 2022. Em votação, como vota o vereador Ilvanei? Concordo. Como vota o vereador Genair? Concordo. Com a dispensa. Concorda com a dispensa? O vereador Ilvanei concorda com a dispensa. Concordo com a dispensa. Vereadora Camila. Favorável à dispensa da leitura dos pareceres. Vereadora Neuza. Favorável com as dispensas da leitura. Vereador Nilton. Favorável com a dispensa. Vereador Renato. Favorável com a dispensa. Vereador Rodrigo. Favorável com a dispensa. Vereador Rosemar. Favorável à dispensa da leitura. Vereador Samuel. Favorável à dispensa. Vereador Vando. Favorável à dispensa. Diante do consenso unânime dos vereadores, dispensaremos o prazo de vistas e emendas em relação ao projeto de lei número 15
de 2022. Diante da opinião da maioria dos vereadores, dispensaremos o prazo de vistas e emendas em relação ao projeto de lei número 15 de 2022. E em seguida, agora, convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do projeto de lei número 15/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 10 de junho de 2022, que institui o hino oficial do município de Abadiânia e da outras providências, de seu parecer jurídico e de seus relatórios nas comissões permanentes da Casa. Projeto de lei número 15, de 10 de junho de 2022, institui o hino oficial do município de Abadiânia e da outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído o hino oficial do município de Abadiânia com a seguinte letra: Abadiânia, terra querida, fica no leste de Goiás. A BR-060 nos liga às duas capitais. É terra boa, tem muita vida e cheia de amor e paz. No teu início eras agrícola, depois oleiros, enfim em ti formou tu. Sempre foste cheia de fé, abençoada pelo Senhor. É terra boa, tem muita vida e terra fértil e de vigor. Nas tuas fazendas há muito gado, aos teus pastos verdes são, pois as águas das tuas nascentes escorrem pelo chão. É terra boa, tem muita vida, tuas riquezas abundantes são. Quem é de longe já ouviu falar, quem é de perto já conheceu o teu lago Corumbaquato e a beleza que ali nasceu. É terra boa, tem muita vida e formosura que Deus lhe deu. Teu povo é forte, cheio de fibra, com coração acolhedor. Tu sustentas os teus filhos e o gera com muito valor. É terra boa, tem muita vida, abençoada pelo Senhor. Abadiânia, és muito querida, cheia de fé e de valor. Abadiânia é muito querida, cheia de fé e de valor. Compositora Calita Caldeira Mendes Gomes. Artigo 2º. O hino oficial do município de Abadiânia será executado nas cerimônias oficiais do município. Segundo, nas cerimônias, unidades escolares, esportivas e culturais. Terceiro, nas cerimônias e ocasiões festivas promovidas por entidades particulares. Quarto, em cerimônias civis, militares ou religiosas que se associem em sentido patriótico ao município de Abadiânia ou exprima regozijo público. Artigo 3º. Nas cerimônias em que houver o hasteamento simultâneo das bandeiras nacionais, estaduais e municipais, o hino oficial e municipal de Abadiânia será executado após o hino nacional brasileiro. Primeiro, a execução será instrumental ou vocal, de acordo com o cerimonial previsto em cada caso. Segundo, durante a execução do hino oficial do município de Abadiânia, todos devem tomar atitude de respeito e de pé e em silêncio. Terceiro, não será permitido a execução de arranjos artísticos, instrumentais do hino oficial do município de Abadiânia que sejam autorizados pelo prefeito.
Ouvida a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEDUC. Artigo 4. O Poder Executivo